A esperança pode salvar a sua vida. Esse é o tema do vídeo de hoje, que a gente vai continuar de onde a gente parou, lá em Romanos 8, a partir do versículo 20, para abençoar a sua vida. Mas antes, clica nesse botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas para abençoar cada vez mais a sua vida com essa palavra tão preciosa que o Senhor nos dá, nos disponibiliza todos os dias para a gente meditar e se encher cada vez mais do seu Santo Espírito. Amém? Então vamos continuar. Romanos 8, versículo 20, que diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que sujeitou a humanidade à vaidade? O próprio pecado, desde lá de Adão e Eva, que tem se espalhado pelo mundo. E Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo e livrar o ser humano de todo o pecado. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a esperança, meus irmãos, de que também essa mesma criatura, lembrando de que aqueles que ainda não são filhos de Deus são considerados como criatura, porque a velha natureza adâmica, a natureza do pecado, da desobediência para com Deus, ainda está dentro dessas pessoas. Então eles ainda são criaturas, ainda não houve um novo nascimento, a nova natureza, a natureza que vem dos céus, a natureza que vem do Espírito Santo, a natureza do Senhor Jesus ainda não penetrou, ainda não transformou a vida de muitos. E essas pessoas, por isso, ainda são criatura, mas há uma esperança, e a esperança é o próprio Senhor Jesus, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, ou seja, da servidão do pecado. A criatura, a pessoa que ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, ela ainda serve ao pecado, ainda serve à própria carne, ainda serve aos seus desejos carnais, ao pecado que provém da carne. Então, mas ainda há esperança, né? E quando uma pessoa, ela recebe, ela aceita essa esperança, quando ela aceita o Senhor Jesus, então há liberdade para a glória de Deus ser vista. Através de quem? Através dos filhos de Deus. Então, as obras que os filhos de Deus realizam nessa terra, porque aquele que é filho de Deus, ele vai alcançar almas para Jesus, ele tem essa mentalidade, ele tem esse pensamento, ele tem esse objetivo, esse princípio firmado dentro de si, que é o princípio do próprio Senhor Jesus. Você pode ver que o maior exemplo para a vida de um cristão é o seu próprio mestre, é o próprio Senhor Jesus. Então, se a gente quiser ter uma vida conforme a palavra de Deus, a gente tem que estar todos os dias se empenhando a ser semelhante ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. Se quisermos ser filhos de Deus, precisamos ter o DNA de Deus, e o DNA de Deus é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre o Senhor Jesus logo após o seu batismo. Então a gente pode ver que a vida de Jesus é o nosso próprio exemplo de vida, deve ser o nosso exemplo de vida, para que possamos alcançar a vida eterna que Ele nos deu, que Ele nos propôs através do seu sacrifício. Então isso é receber o Senhor Jesus na nossa vida, é deixar a nossa velha criatura, a velha natureza adâmica, morrer
através do batismo nas águas, através do sepultamento da velha criatura e nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz numa passagem que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então precisamos desse novo nascimento, precisamos ter a mentalidade de Deus se quisermos seguir até a eternidade, seguir esse caminho enquanto estamos aqui até a volta do Senhor Jesus ou até o dia em que a gente tiver que partir dessa terra, né? Então a gente precisa seguir esse caminho para chegar até a eternidade, para chegar até uma vida eterna com Deus. Então, voltando aqui, essa liberdade, essa libertação da criatura, né? Provoca a liberdade para Deus ser glorificado através dos seus filhos. Porque os seus filhos, tendo a mentalidade de Deus, a mentalidade do Espírito Santo, então eles vão buscar alcançar almas. Sempre eles vão estar com esse pensamento dentro de si, almas para o reino de Deus, fazer as coisas que agradam ao Pai, né? Porque um filho que ama o Pai, ele quer agradar ao Pai. E o que agrada mais o Senhor? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Né? Qual é a vontade de Deus para a humanidade? É que a humanidade seja salva. É que muitos venham a ter o conhecimento da verdade e serem salvos. E terem suas almas salvas pelo nome do Senhor Jesus. Ele quer que muitos sejam salvos, que todos sejam salvos, todos tenham conhecimento dessa verdade, certo? Mas não depende totalmente dele. É necessário que a pessoa tome a decisão, não é? Então, para isso, para esse trabalho que não é nada fácil, existe aqui nessa terra os filhos de Deus. Ele derrama do seu Santo Espírito, do seu entendimento, da sua sabedoria. A sabedoria do próprio Deus é o Espírito de Deus, para que os filhos de Deus possam ser guiados pelo Espírito Santo para alcançar almas, terem sua vida santificada em primeiro lugar, porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente precisa tomar como prioridade a nossa salvação e em segundo plano, a gente pensar nas outras pessoas, né? A gente ter o amor pelas outras pessoas, pelas almas, assim como o Senhor Jesus teve. E tudo isso é esperança. É a esperança de que se eu fizer uma boa obra aqui, que seja para o alcance de outra pessoa, por mais que eu não esteja vendo o resultado dessa obra que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho a fé e a esperança de que lá na frente Deus vai agir no favor daquela pessoa. É como uma oração. A gente ora aqui por alguém que a gente vê que está passando por alguma situação. A gente não vê o resultado dessa oração, mas a gente crê no nome de Jesus que Deus vai interceder por aquela pessoa, que o Espírito Santo vai estar intercedendo por aquela pessoa. Então, a vida com Deus, meus irmãos, é o crer para ver. As coisas do mundo, as pessoas que ainda têm a mentalidade do mundo, elas veem para crer. Mas nós que somos espirituais, que cremos na palavra de Deus, a gente crê para poder ver. Então, a gente vive pela fé, pela esperança e pelo amor. Essas três coisas, elas devem nortear a nossa vida, né? Então, continuando aqui, ele diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A gente vê como o mundo está hoje. A gente vê claramente o caos que o mundo está se encaminhando para se tornar. E hoje em dia não é nem fichinha para o que vai vir a seguir nos próximos tempos,
porque a gente sabe que a gente já está no fim dos tempos. Os sinais estão aí, a volta do Senhor é iminente. Então, sabemos que as dores de parto a gente já vai estar vivendo agora, né? E eu creio que, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a igreja vai passar por essas dores de parto, né? Isso vai produzir salvação, porque Deus ele quer isso. E não se produz salvação em um mar de rosas, né? Em tempos que está tudo bem, porque enquanto tiver tudo bem, as pessoas elas não vão atentar para a salvação de Deus. Elas não vão ligar para as suas almas, aqueles que ainda estão no mundo, porque eles vão continuar com a mente nas coisas do mundo. Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Para que eu preciso pensar na morte? Por que eu preciso pensar em salvar a minha alma se tá tudo bem? Porque a maioria das pessoas, né, elas têm a mente nas coisas dessa terra, naquilo que elas veem. Então elas não vão se importar com aquilo que elas não veem, que é a própria alma delas. Só que a alma delas, nós somos uma alma dentro de um corpo, e não um corpo com uma alma, certo? Então nós somos alma. É claro que a pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus, ela é uma alma vivente, ela é alma. Mas quando a gente recebe o Senhor Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, a gente se torna um espírito vivificante. É por isso que nos tornamos filhos de Deus, para vivificar outras almas que estão por aí sedentas, sedentas de vida, porque ainda não encontraram a vida eterna que é o Senhor Jesus. Por isso que essa é a obra perfeita de Deus. Essa é a salvação de Deus. O Espírito Santo descendo sobre a alma vivente, o ser humano, e ele se tornando um espírito vivificante para alcançar outras almas, salvar a sua própria alma, né, através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, e alcançar outras almas para o reino de Deus, né? Porque quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente recebe, a gente dá. Então a gente quer dar vida para as outras pessoas. E versículo 23 ele diz: E não só ela, ou seja, não só a criatura está juntamente com dores de parto até agora, mas nós mesmos, nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, que temos o Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, esperando a adoção de filhos, o qual clamamos Abba Pai, que eu falei lá no versículo 15. Ou seja, a gente está esperando o quê? Qual é a esperança do Filho de Deus? Qual é a esperança que pode salvar a nossa vida? A vida eterna. A gente alcançar a vida eterna. Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. A volta do Senhor Jesus é a nossa esperança de sairmos desse mundo e irmos ter com o Pai pela eternidade. Ou seja, a esperança que pode salvar a nossa vida. A esperança que pode nos manter a caminho da eternidade é o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo, para que a gente alcance a maior das vitórias que a gente está aguardando, que é a eternidade. Então, a gente espera por isso, e por isso a gente também geme, a gente também sofre as aflições, porque a gente está nesse mundo por enquanto, a gente está aqui, a gente sabe que no mundo teremos aflições, mas a nossa esperança, ela está lá em cima. A nossa esperança é que um dia possamos sair dessa terra e viver com o Pai pela eternidade. Essa deve ser a nossa maior esperança. E essa esperança é guiada pela nossa fé. A nossa fé nos mantém na esperança. E essa fé e esperança nos mantém amando o Senhor Jesus. E aquele que ama o Senhor Jesus obedece os mandamentos de Deus, busca se manter em santidade,
busca se manter no espírito, enfim, busca manter a sua vida com Deus. Então, uma coisa liga a outra. Precisamos dessas três coisas: fé, esperança e o amor. É tanto que no versículo 13 de Coríntios 13, de 1 Coríntios 13, ele diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor vai estar na eternidade. O amor é o único que vai permanecer. Porque enquanto a gente está aqui, a gente precisa dos três. Principalmente da fé e da esperança. Precisamos dos três, mas esses dois vão permanecer conosco enquanto estivermos aqui. Porque a gente precisa, meus irmãos, para a gente alcançar a salvação eterna, a gente precisa se manter no Espírito. E para isso, que é a palavra de Deus, a gente precisa se manter na palavra de Deus para a gente se manter no Espírito. Então a gente precisa viver pela fé. Precisamos viver pela fé sobrenatural. E a esperança nos faz nos manter nesse caminho da fé. Porque aquilo que a gente espera, a gente não está vendo aqui. A gente só vai ver lá na frente. Então a fé faz parte. A fé mantém a esperança mantém a fé, e o que mantém tudo isso dentro de nós é o amor. O amor que Jesus dedicou a nós no princípio. Ele nos amou primeiro. Se ele requer de nós alguma coisa, é porque, em primeiro lugar, ele já nos deu. Então, ele nos amou primeiro, desde o princípio. Deus amou tanto a humanidade que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que nos trouxe até aqui, o que me trouxe até aqui, foi o amor. É o amor de Deus por mim. É o amor de Deus por você. O amor de Deus colocado no Senhor Jesus, melhor dizendo, através do Senhor Jesus, porque ele materializou esse amor sacrificial. Não é um amor desse mundo, meu irmão, não é o amor dessa terra, porque você vê o que o amor dessa terra provoca: morte, violência, tudo que não presta, né? Mulher que deixou o marido e o marido matou a mulher, isso não é o amor. O amor que fala na palavra de Deus é o amor sacrificial, é o amor que entrega a sua vida pelo outro, que muitas vezes não merece aquele amor. Foi isso que Jesus fez por nós. É um amor, é uma graça imerecida que ele derramou sobre nós. Então, porque, aí ele continua, né? Porque em esperança somos salvos. Olha só, em esperança da vida eterna somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Se eu já ver uma coisa, por exemplo, eu vejo uma coisa na vitrine da loja, eu quero muito aquela coisa, eu estou precisando daquela coisa. A gente vai esperar para comprar aquela coisa? Geralmente a gente não espera, a gente vai lá e compra, né? A não ser que a gente esteja numa situação bem difícil de financeira, né? E espere para depois. Mas geralmente o que acontece? A gente vê, pronto, a gente quer, a gente vai lá e compra. Então, essa esperança que se fala aqui, a esperança da fé sobrenatural, a gente primeiro tem a esperança dentro da gente, para depois ver aquilo que a gente está esperando. Ou seja, a gente está esperando a eternidade, a gente não está vendo nada, a gente não vê. A gente não vê Deus, a gente não vê a fé, mas ela está dentro da gente. Então a gente espera por aquele momento em que vamos estar na casa do Pai,
em que finalmente vamos estar com o nosso Pai, com o nosso Deus, pela eternidade. Então, isso tudo a gente não está vendo, mas a gente crê. A gente crê pela esperança, pela fé, que um dia vamos chegar lá. Em nome do Senhor Jesus, determine isso na sua vida, agora, nesse momento. Determinemos, vamos chegar lá. Vamos alcançar essa vitória de salvação, em nome do Senhor Jesus. Um dia, e eu creio que está bem próximo, estaremos na casa do Pai pela eternidade, para vivermos as bodas do Cordeiro com Ele, em nome do Senhor Jesus, para ceiarmos com o nosso Pai pela eternidade. Essas são as boas novas de salvação, e é isso que o Filho de Deus leva para as outras pessoas, as boas novas. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Já está condenado porque está sem esperança, está sem vida, está sem fé. Olha só o que é o ser humano sem a fé, sem a esperança e sem o amor. Ele está morto, totalmente morto em si mesmo, por mais que não saiba disso, por mais que ainda esteja vivo na carne, mas espiritualmente a alma está morta. Olha só a importância da gente se voltar para Jesus, da gente crer no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Pacientemente esperamos pela eternidade e precisamos dessa paciência. Quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm, o que mais precisamos é de paciência. Meus irmãos, espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha edificado a sua alma, porque esse é o intuito dos vídeos. Esse é o intuito da gente meditar na palavra de Deus. Esse é o intuito da gente se encher do Espírito de Deus. A nossa alma estar feliz com Deus, porque ela só pode estar feliz assim. Ela só pode ter plenitude se ela estiver com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo preenchendo-a. Então não se engane com as coisas passageiras desse mundo. Não nos enganemos com as coisas desse mundo. Não nos iludamos com as coisas desse mundo, porque elas vão passar. Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau.